Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade que é Deus. Olá, Adail Lester do canal Católicos Online em mais uma Reflexões. E hoje vamos falar do girassol. Se inscreva no canal, clica aí no sininho para você ser avisado de todo vídeo ou live nova que eu lançar. Atualmente estão sendo lives gravadas. Dê o seu like se você gostou, porque isso é muito importante. Agora, o mais importante mesmo eu vou te pedir agora. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas melhorem. Você sabe que existe um princípio básico de ajuda espiritual. Esse princípio diz o seguinte: cada um deve começar ajudando a si mesmo. Olha, eu vou fazer aqui uma afirmação bastante incômoda, né? Deus, ele não faz as coisas para nós. Ele faz as coisas através de nós. Interessante, né? Vamos pensar, está chovendo, você está com sede no meio de um deserto, começou a chover e você tem uma caneca. Para pegar água, o que você faz? Você fica com a caneca virada de ponta cabeça, ou seja, o fundo para cima, ou você põe o fundo para baixo e a boca para cima? Pois é, na vida é assim. Deus, ele faz as coisas através de nós, com a nossa ajuda. Quer dizer, não é com a nossa ajuda, na verdade é com as nossas ações. Então, se você ficar com a caneca ao contrário, você não vai coletar água. Mas se você virar a boca para cima, aí você vai coletar água e você vai ter condição de beber. Então, tem muita gente nesse mundo que fica esperando a ajuda de Deus com a caneca virada para baixo. Aí não funciona, né? E se você ficar falando demais da sua própria dor, tá? E chorando e fazendo aquele drama, você vai perceber que é uma postura que não vai favorecer de maneira nenhuma a libertação do nosso sofrimento. Sim, porque quem está pedindo ajuda a Deus tem alguma razão, tem alguma dor, tem algum sofrimento. E ao contrário, né? Se você começa a fazer a propaganda demais dessa dor e aquela coisa virar aquele drama, o que você está fazendo? Você está usando a força da palavra contra você. Exatamente isso. Essa intenção dramática que às vezes a gente dá aí aos nossos problemas, acabam transformando os nossos problemas numa coisa mais intensa. Esses problemas podem ser um problema qualquer na vida, pode ser doença, pode ser uma dor, pode ser o que for. Então, se você começa a cada vez mais pensar naquilo, você está dando energia para ele, né? Você está dramatizando uma coisa, dando uma energia que eu vou chamar de energia negativa para aquilo, tá? É uma energia que a gente coloca nessa situação. E isso, na verdade, em vez de enfraquecer os laços que nos levam a esse sofrimento, a gente endurece, fortalece esses laços. Então não é uma boa ideia, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender é a disciplinar os nossos lábios, a não usar as nossas reclamações dessa maneira, né? Usar a palavra para inventariar todas essas reclamações. Como se a gente fosse uma vítima impotente do mundo. E as dificuldades, então, nossa, elas só me atrapalham. E, na verdade, elas são uma maneira que Deus tem, que Deus se utiliza para nos movimentar em direção ao progresso. Que progresso? Ao progresso da nossa alma, ao nosso progresso espiritual como uma criatura de Deus. E normalmente a gente não percebe ou esquece disso, tá?
As forças divinas de Deus somente vão atuar quando encontram em nós algumas predisposições, que sejam essas predisposições favoráveis. Favoráveis aqui a mudanças. Por isso é que sempre se conclama, né, ou a gente sempre pede e tem que pedir para nós mesmos estarmos com o coração aberto ao sol que é Deus. Não que o sol seja Deus, eu estou dizendo, o sol de Deus é uma figura que eu estou fazendo aqui, né, no sentido figurativo. E aí é interessante porque na mitologia grega tem a história da Glice. Glice era uma ninfa, né? E ela era apaixonada pelo sol. Só que o sol, ele se interessou por uma outra ninfa ou por uma outra mulher. Isso é mitologia, tá, pessoal? Para exemplificar a coisa aqui. E aí, o que aconteceu com a Glice? Ela ficou muito triste, ela só chorava. E ela passava o dia olhando para o sol, né? E ela só se alimentava, então, das próprias lágrimas, ela esquecia da vida dela. Bom, o que aconteceu com a Glice, segundo a mitologia grega? Os seus pés criaram raízes e o seu rosto virou uma flor. E ela se transformou, então, no primeiro girassol. Durante o dia, ela seguia o sol. E durante a noite ela abaixava a cabeça. Ela foi fazendo isso por muito tempo, seus pés criaram raízes, seu rosto se transformou numa flor e ela virou então um girassol, o primeiro girassol, tá? Então você vê que não faz muito sentido a gente ficar olhando para uma coisa que seria Deus e pedindo e não fazer nada por nós mesmos. Não nos mexermos, nós vamos virar o quê? Uma glice na vida. Nós vamos virar um girassol. E aí? E aí não adianta nada. É importante seguir Deus? É importante seguir Deus. Mas nós temos que ter a nossa parte nessa história. E a nossa parte nessa história é seguir Deus, trabalhar para que Ele atue conosco, atue em nós. Tá? E olha, a melhor maneira da gente fazer isso é o amor. O amor ao próximo, o amor às pessoas que nós amamos, amamos assim, entre aspas. Às vezes a gente fala, não, eu amo muito essa pessoa, mas os nossos atos, eles não refletem esse amor. Então eu acho que a reflexão do dia aqui é a seguinte: primeiro, vamos pedir ajuda a Deus? Vamos, mas vamos fazer a nossa parte, tá? O exemplo da caneca é muito característico. Está chovendo, você precisa de água, você está no meio do deserto. Uma chuva no deserto é uma coisa raríssima. Você põe a caneca com o fundo virado para cima? Não, você põe a caneca com o fundo virado para baixo. Aí a caneca coleta água e você bebe. Então, no caso desse exemplo, nós estamos fazendo a nossa parte, colocamos a caneca virada para cima. E agora, fazendo a nossa analogia, o que é pôr a caneca virada para cima? É nos abrirmos a Deus. É darmos a Ele condição de vir até nós. Você não vai na casa de uma pessoa que não te quer lá. Deus não vai vir até você se você não o quiser. Então é muito importante que você venha aberto a Deus, esperando dele alguma ajuda, mas fazendo a sua parte. Tá? E como é que a gente faz a nossa parte? Bom, se a gente for uma pessoa fria, egoísta, a gente muda um pouquinho a maneira de ser. Vamos ajudar as pessoas, vamos ter mais empatia. Não vamos tirar de dentro de nós o pior que nós temos contra as pessoas. Não, vamos tirar de dentro de nós o amor que nós temos e doar isso às pessoas. Concordam? Pois é. Ah, se for uma doença. Bom, se for uma doença, se você ficar em casa deitado pedindo para Deus te curar, rapaz, vamos combinar que Deus é milagroso, mas se você não faz nada,
Se você não se cuida, você continua com os mesmos vícios que você tinha antes, você continua a tua vida igualzinho antes e reclamando que quer que seja assim. Ao invés de ir ao médico, se cuidar, mudar sua alimentação, parar com esses vícios, você acha mesmo que Deus vai te ajudar? Não vai, né? Mas se você fizer a sua parte, Deus fará dele. Porque lembram que eu falei lá no comecinho dessa live nossa gravada aqui? Deus não faz por nós, ele faz através de nós, ok? Eu espero ter transmitido para você essa mensagem, eu espero que você tenha gostado e também desse novo visual que nós teremos a partir de agora aqui no nosso canal. Então, olha, eu vou te pedir o seguinte, se você gostou dessa live, se inscreva no canal, clica aí no sininho para você ser avisado de todo vídeo ou live nova que eu lançar. Atualmente estão sendo lives gravadas. E dê o seu like se você gostou, porque isso é muito importante. Agora, o mais importante mesmo eu vou te pedir agora. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas melhorem. Porque, olha, eu quando comecei a fazer essas lives, eu fazia por mim, mas hoje eu percebo que é uma missão que Deus me deu. Você assistiu a live anterior? Se você não assistiu, assista a live anterior. E lá, né, na live anterior, tem ensinamentos muito importantes. Então assista a live anterior para você perceber que lá eu disse que eu percebi que, como São Francisco de Assis, ele dizia, divulgue a Bíblia e use palavras se for necessário. E lá eu disse que eu acho que eu não estava fazendo direito. Estou usando palavras, eu estou usando um vídeo, é a minha missão. Eu percebi que a minha missão é essa aqui. Para ajudar você ou quem mais precise ser ajudado, com quem você vai compartilhar esse vídeo. Mas aí eu percebi que eu estava usando mais palavras do que atos. Por uma coisa que me aconteceu e que você pode ver então na live anterior. Eu vou ver se eu deixo aqui no canto um pontinho aqui com um link que você pode clicar e você pode assistir aquela live. Assista, vale muito a pena. E ali eu percebi isso. Mas é importante que você assista a live. É a primeira live da série Reflexões e eu acho que ela foi uma live assim muito importante para mim, espero que tenha sido para você. E para mim, ela mudou a minha vida. Eu estou muito mais feliz. Você pode ver que eu mudei algumas coisas aqui. Isso tudo é reflexo, né? É reflexo do meu estado de espírito, que cada dia que a gente se entende melhor com o sol de Deus, né? Não que Deus seja o sol, mas o sol de Deus ilumina as nossas mentes, a nossa alma, a gente tende a melhorar. Então, eu conto com você para ajudar mais pessoas, ok? Então, fique bem, fique feliz, se cuide e até a nossa próxima live. Tchau!